Olá, irmãos, graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudos e você é sempre muito bem-vindo aqui. Nós estamos numa série de aulas sobre a vida e ministério do apóstolo Paulo e hoje nós estamos na quinta aula, tá? Nós teremos 7 aulas, né? Então teremos essa de hoje e mais 2. A princípio seria 5 aulas, mas nós faremos 7 aulas para completar o conteúdo que nós temos para passar e nós vamos finalizar no último domingo do mês de maio. Depois do mês de junho nós teremos férias e voltaremos então no mês de julho. Então vamos finalizar. Hoje nós estamos na quinta aula. Na aula passada nós começamos a falar da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Por falta de tempo nós não concluímos, mas hoje nós vamos concluir. Feche seus olhos, eu quero poder orar. Pai, obrigado. Senhor, queremos te louvar, queremos te agradecer por esse privilégio de estarmos aqui mais uma vez, diante da tua palavra, diante daquilo que é vida para mim, para os meus irmãos que me escutam, que me veem. Pai, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, que nós possamos não apenas aprender o conhecimento da vida de Paulo, mas que possamos, através da revelação do teu Espírito, tirar ensinamentos para nós. Afinal, é para isso que estamos estudando, não apenas pelo conhecimento, mas para que possamos ter a revelação e a direção daquilo que o Senhor tem para nós. Pai, vai lá em cada casa, cada carro, agora, cada trabalho, onde um irmão meu estiver me assistindo, seja com ele, abra o entendimento para essa aula, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, vamos lá finalizar então a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e ainda nessa aula nós vamos passar para a terceira viagem missionária. Nós paramos então na prisão de Paulo em Filipos, né? Lembra que ele vai lá e ele expulsa o espírito adivinhador de uma mulher, os senhores, né, os donos daquela mulher, então por não obter mais lucro com as adivinhações dela, vai lá e denuncia Paulo e Silas e eles vão presos, açoitados, e aí à meia-noite eles estão cantando, né, entoando louvores ao Senhor, as prisões se abrem, um terremoto acontece naquela cadeia. Você viu também que o carcereiro que está lá quer se matar porque ele acha que os prisioneiros fugiu. E aí Paulo então fala, não precisa se matar, nós estamos aqui, não se desespere. E ele se converte a Deus, ele pergunta para Paulo o que eu faço, então para herdar a vida eterna. Paulo diz aquele texto que nós falamos, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E aí então acontece isso lá em Filipos. Depois Paulo vai para Tessalônica. Vamos olhar no mapa lá para a gente poder relembrar. Olha aí o seu mapa na tela. Tessalônica, tá vendo? Ó, número 9, lá em cima, ó, na Macedônia, número 9, Filipos. Depois do número 9, ele vai para o 10, Tessalônica. Vamos ver o que acontece nessa cidade de Tessalônica. Era uma cidade agitada pelo evangelho, né? Eu quero ler o versículo de número 1. Ó. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles por 3 sábados, discutiu com eles sobre as Escrituras, expondo, demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este é Jesus que vos anuncio, dizia ele, é Cristo. Alguns deles creram e ajuntaram-se a Paulo e Silas, também grande multidão de gregos, devotos e não poucas mulheres de posição, né? Olha o que acontece aqui em Tessalônica, depois você pode continuar lendo. Paulo, então, ele prega nessas sinagogas, como era de costume, aos sábados, né? O lugar onde os judeus se reuniam, e ele prega ali sobre Jesus, né? Muitos creram, houve perseguição, tá? Olha aqui, versículo 5, lê comigo. Mas os judeus, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, os procuravam para entregá-los. Mas não achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, clamando, este é quem tem alvoroçado o mundo. Chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei. Então olha só, aqui tem perseguição já, né? Já não, Paulo já estava passando por perseguição desde a primeira viagem missionária, já é açoitado, né? Apanha. E aqui também há perseguição em todo momento, querido, em toda a pregação de Paulo.
Paulo, por alguns, era recebido, mas por outros era perseguido, né? Nós vimos lá em Filipe que ele chega e aonde a palavra de Deus chega, ela causa libertação, transformação, mudança de vida, e isso não agrada a todos, né? Isso incomoda alguns e não foi diferente aqui em Tessalônica. Depois ele vai para Bereia, e aqui eu quero chamar a atenção para você sobre os crentes bereanos. Olha só o que diz a palavra de Deus. Assim que escureceu, versículo 10, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles chegado lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Olha só que interessante. Os crentes bereanos, né? Olha lá para você ver no seu mapa. Deixa eu colocar o mapa na tela. Número 11 lá, Bereia, tá vendo? O povo dessa cidade, volta aqui para mim, o povo dessa cidade, os bereanos, eles examinavam, né, os crentes examinadores, eles examinavam as escrituras, eles não criam apenas no que certa pessoa, Paulo, Silas falavam, mas eles examinavam no Antigo Testamento, que é o que eles tinham de posse, né? Aquilo que estava escrito, né? Então eles conferiam as escrituras para ver se Paulo estava falando a verdade, né? O que eu aprendo com isso, querido? Crente maduro não acredita em tudo que escuta. Crente maduro acredita naquilo que escuta segundo a palavra de Deus. Então, se você está em uma igreja, uma denominação, em uma comunidade ou em qualquer outro lugar, querido, você jamais pode deixar de examinar a sua escritura. Eu vejo pessoas que vão para a igreja sem a Bíblia, né? E eu não falo apenas Bíblia física, às vezes você tem a Bíblia no seu celular, no seu tablet, enfim. O importante é você acompanhar, deixa eu ver o que está falando, né? Se você já confia na sua comunidade, no seu pastor, beleza, amém, vá lá, né? E fique descansado porque ele está pregando a verdade. Mas se você vai ouvir uma mensagem, seja na internet, seja em uma comunidade que você não conhece, acompanhe. É isso que nós aprendemos aqui com os crentes examinadores de Bereia. Bom, depois ele vai então para Atenas, o número 12 do mapa aí, ele vai para a cidade de Atenas, tá vendo? Olha o que acontece lá em Atenas. Atenas era uma cidade muito... onde tinha um templo, né, com vários deuses ali, né, onde tinha o Areópago. Vamos ler comigo a palavra de Deus lá em capítulo 17, versículo 16. Diz assim, ó, vamos ler o 15, tá, para poder dar contexto. E os que acompanhavam Paulo levaram ele até Atenas, tendo recebido ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com eles o mais depressa possível. Partiram. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que discutia nas sinagogas com os judeus e os gregos devotos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele. Uns diziam, que quer dizer este paroleiro, né, este falador? O que esse homem que fala demais está querendo dizer? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos. Dizia isso porque Paulo lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Olha só o que aconteceu aqui. Tinha um lugar nessa cidade de Atenas que chamava Areópago. Era um lugar também onde ficavam os estudiosos, os filósofos, os estoicos, epicureus, onde ficava também alguns juízes, né? Os areopagitas eram uma espécie de estudiosos e juízes. E aí então Paulo chega nesse lugar e ele vê ali cada deus no seu lugar, o deus fulano de tal, o deus fulano de tal, e ele enxerga um lugar onde não tem deus nenhum, está escrito assim, o deus desconhecido, né? Então Paulo vê uma oportunidade. Como os atenienses, eles tinham medo de adorar todos os deuses e faltar algum deus, eles colocaram lá então esse altar do Deus desconhecido. Então todas as vezes que eles iam adorar, eles adoravam aos deuses dele, mas também ao Deus desconhecido, porque se faltasse algum Deus, na dúvida, eles estariam adorando ali, porque era uma cidade pagã, né, cheio de idolatria. Bom, então olha só o versículo 23. Pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Ora, esse que vos honrais sem conhecer
é o que eu vos anuncio. Então Paulo vê uma oportunidade de pregar ali. Ele vê aquele altar sem Deus, escrito ao Deus desconhecido, e ele fala: eu vim falar desse Deus que vocês não conhecem, né? E aí ele começa a pregar, a falar ali sobre Deus, sobre Jesus, sobre a cruz, sobre a ressurreição, né? E aí o que eu entendo com isso, querido? O que eu aprendo? O que nós aprendemos com essa passagem de Paulo a Atenas? Primeiro, que para eu pregar eu preciso conhecer a cultura daquele povo, porque Paulo falava de forma consistente, né? Paulo falava de forma firme, porque Paulo era culto, ele conhecia, né? Ele citou aqui no discurso dele até alguns poetas gregos, né? Paulo ele sabia dialogar sobre aquela cultura, né? Outra coisa que eu aprendo aqui, inteligência sem Deus, ela é algo vazio, ela continua vazia, né? A cidade era brilhantemente intelectual, mas espiritualmente perdida. Era uma cidade intelectual, onde as pessoas se reuniam aqui no Areópago para para estudar, né? Para julgar também, porque aqui ficavam alguns dos juízes, porém, era uma cidade espiritualmente perdida. E eu aprendo também que o evangelho, ele alcança tanto aos simples, né? As pessoas simples também, quanto aos intelectuais, porque olha o que acontece no versículo de número 34. Todavia aderiram alguns homens a ele e creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com ele outros. Estava ali um homem chamado Dionísio, que era o Areopagita, que ele ficava ali no Areópago, era uma espécie de estudioso, quem sabe até um juiz aqui desse lugar, né? Era alguém com algum status. E esse homem, então, crê e se converte àquela palavra, àquela pregação de Paulo. Então eu entendo que Deus alcança, a palavra alcança os mais simples, os mais humildes e também os mais intelectuais, tá bom? Bom, depois, Paulo, mapa na tela, deixa eu só olhar o nosso cronômetro, beleza. Mapa na tela, Paulo então ele vai para Corinto, tá vendo aí, número 13? Ele vai lá para Corinto. Corinto era uma cidade corrompida, né? Volta aqui para mim, vamos ler Atos, capítulo de número 18, versículo de 1 a 11. Nós não vamos ler tudo, tá? Só um pouquinho. Bom, depois disso, Paulo partiu de Atenas e foi para Corinto. E achando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia poucos dias vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, foi ter com eles. E por ser do mesmo ofício, fabricante de tendas, ficou com eles e trabalhava. Olha só, Paulo, ele pregava, ele era um missionário, um apóstolo, estava ali pregando, abrindo igreja, sendo perseguido. Porém, ele também trabalhava para o seu sustento, para não ser pesado. E tem alguns textos que ele fala, para não ser pesado para a igreja, eu então trabalhei. Daqui nós vemos que ele era fabricante de tendas, ele fazia tendas, era a profissão dele, né? Então ele se junta com Áquila e Priscila, e aí ele vai fabricar tendas. Bom, depois, quando Silas e Timóteo, versículo 4, todos os sábados ele discutia nas sinagogas e convencia os judeus e os gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se exclusivamente à pregação, testificando aos judeus que Jesus era Cristo, mas blasfemando, resistindo, ele sacudiu-lhe as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo desde agora, e agora eu vou para os gentios. Então ele chegava, pregava nas sinagogas, alguns dos judeus não recebiam, ele sacudia a poeira e falava: olha, agora já não está mais o peso sobre mim, porque a palavra foi pregada, vocês não creram, agora vocês darão conta do próprio sangue, né? Ele estava querendo dizer, diante do julgamento de Cristo, eu fiz a minha parte, que é pregar, e vocês não creram, então agora eu vou para os judeus. Olha só, Paulo, ele planta a igreja nessa cidade de Corinto, uma cidade que era pagã, né, uma cidade que era portuária, uma cidade que recebia navios ali grande, tinha vários templos também de deuses, uma cidade idólatra, uma cidade sexualmente corrompida. E aí eu entendo que até nos lugares mais difíceis a palavra de Deus deve ser pregada. Até nos lugares onde nós encontramos rejeição, onde nós encontramos oposição, a palavra de Deus deve ser pregada. Porque talvez você fala, não, naquele bairro X não cabe uma comunidade, porque o bairro X ele é dominado pelo tráfico aqui na minha cidade. O bairro X é dominado pelo uso de droga. É lá que a palavra precisa chegar, querido. É lá que o templo do Senhor precisa ser
plantado, uma igreja precisa ser plantada, porque é nesses lugares, nos ambientes mais difíceis, onde igrejas precisam ser plantadas, né? Então é isso que eu aprendo aqui. Eu também aprendo que Paulo trabalhava enquanto pregava, nós falamos isso, e também aprendo que Deus fortalece os seus servos cansados, porque olha o que ele diz no versículo 9. Disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, e não te cales, pois eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Eu imagino que Paulo tinha chegado lá, e por ele ter que trabalhar, né, para o seu sustento, e pregar, e ter oposição daqueles judeus naquelas sinagogas, ter aquela cidade corrompida, com a idolatria, com a sexualidade, com a adoração de Deus, Paulo em algum momento estava cansado, a ponto de, numa visão, Deus falar para ele: Paulo, não temas, não fale, não te cales, pois eu sou contigo. Ninguém lançará a mão de ti para fazer mal nenhum, porque eu tenho muitos nessa cidade, né? Então Deus fortalece os cansados, Deus fortalece os seus servos e diz: não tema, continua. Talvez se você está aí pensando em desistir, eu te pergunto: e aí, você vai fazer o quê? Eu já ouvi pessoas falando: eu quero desistir. Eu desisti, vai para onde? Né? Continua firme, continua pregando, continua aí onde você está, onde Deus te colocou, no seu ministério. Talvez você tenha um ministério evangelista e você prega para pessoas, para sua família, para sua casa. Talvez Deus te dê um ministério de trabalho na igreja e talvez pessoas tenham te chateado, lideranças tenham te chateado. Continua, não temas, se fortaleça no Senhor. Beleza? Bom, conclusão final dessa segunda viagem missionária de Paulo. O que eu aprendo, né? Nessa segunda viagem? Deus fechou portas, Deus mudou rotas, Deus permitiu conflitos, Deus abriu prisões, porque Paulo foi preso, Deus salvou famílias, como a família do carcereiro, Deus plantou igrejas, né? Quando Paulo perdeu o controle da rota, Deus estava no controle de tudo, e quando ele perde o controle, ele entra exatamente no centro da vontade de Deus, né? Então Paulo vai preso, quando ele vai preso, uma família se salva, observa que Deus age em todas as situações. Talvez Deus tenha agido nessa luta sua, Deus tenha agido nessa dificuldade sua, para que onde você está, pessoas sejam salvas. Quem sabe Deus não fez você mudar de ambiente, de trabalho, de lugar, de cidade, quem sabe, para que pessoas sejam salvas através da sua pregação. Queridos, agora nós vamos passar para a terceira viagem missionária. Deixa eu olhar como está o nosso tempo. Bom, precisamos correr. A terceira viagem missionária de Paulo. Na próxima aula nós vamos falar sobre as prisões, né? Sobre o amadurecimento de Paulo. E aqui, nessa terceira viagem, é a cidade da maturidade, né? Do conforto, do confronto e da perseverança, né? Paulo, então, ele é confrontado. Paulo aqui, ele se torna, nós vamos ver um Paulo mais maduro, mais profundo do que nós vimos na primeira e na segunda viagem. Se na primeira e na segunda viagem ele estava ali abrindo igrejas, pregando aqui, ele passa um tempo nas igrejas que ele já tinha aberto, fortalecendo os irmãos. Bom, vamos lá. Nós vamos ler então Atos a partir do capítulo 18, aí também depois nós vamos ler o 19. Mas olha só o que diz no capítulo 18, versículo de número 23. Leia comigo. Tendo permanecido ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Olha só, eu vou abrir o mapa aí na sua tela. Tá vendo ali, ó, o número 3 na Ásia, ali, ó, Galácia e Frígia. Ele passa de forma contínua, é isso que a palavra diz aqui, onde nós lemos no versículo 23, capítulo 18, que ele passa de forma contínua nesses lugares, fortalecendo, né, os irmãos ali, os discípulos. Volta aqui para mim. Observa que agora não é só sobre abrir igreja, mas é sobre fortalecer os discípulos, né, sobre fortalecer aqueles irmãos a qual ele tinha pregado, né? O que eu vejo aqui, o reino, ele não cresce apenas começando obras, mas ele cresce começando obras e fortalecendo obras. Deus tem um chamado para cada um. Existe aquele que é o missionário, existe aquele que é o evangelista, que vai e abre, e existe o pastor, que é aquele que vai
e cuida. Paulo aqui, ele tinha um coração missionário, mas ele também tinha um coração pastoral, porque onde ele passava, ele fazia líderes. Onde ele passava, ele fortalecia os irmãos. Onde ele passava, ele fortalecia, né, aquela comunidade, aqueles discípulos que ali estavam. E aqui nessa terceira viagem missionária, ele faz bastante isso. Bom, ele sai então ali da Frígia e ele vai para Éfeso, número 4 aí na sua tela, o mapa. Ele vai para Éfeso. Olha só o que acontece lá em Éfeso, né? Em Éfeso ele tem um confronto com as trevas. Vamos ler a partir do versículo 9. 19, versículo 9. Diz assim: mas como alguns deles se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho, perante a multidão retirou-se deles, levou consigo os discípulos e discutia todos os dias na escola de Tirano. Durante isso, 2 anos, de modo que todos os habitantes na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então olha só, Paulo, ele ensinava de forma diária, né? E ele permaneceu ensinando. Aqui a palavra diz que ele fica 2 anos ali. A maturidade, queridos, ela exige profundidade, né? E a profundidade vem através da pregação, a profundidade vem através da mensagem, através do estudo, do ensino da palavra. E é isso que Paulo faz, ele fica ali ensinando, né? Acerca de Jesus, acerca da cruz e acerca da salvação. E aí as pessoas vão sendo confrontadas e mudadas. Olha só o que diz o versículo 13, 14 e 15. Isso aqui é interessante, eu quero ler para você. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Olha só o que eles faziam. Eles iam expulsar os demônios das pessoas que estavam possessas, e eles tinham visto Paulo fazer isso. E aí eles impõem a mão sobre os demônios, sobre as pessoas ali, e expulsam os demônios dizendo: olha, eu te expulso em nome de Jesus, a qual Paulo prega. E aí, olha o que acontece, versículo 14. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondeu, porém, o espírito maligno que estava lá naquelas pessoas: eu conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então, olha só, eles põem a mão ali para expulsar as pessoas, para expulsar os demônios das pessoas. Os demônios então respondem: olha, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas quem são vocês? E aí o versículo 16 diz assim: saltando sobre ele os homens que tinham espírito maligno, apoderou-se de 2 e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela cidade. Ou seja, os espíritos malignos não saíram daquelas pessoas, e mais, eles avançaram sobre aqueles homens que estavam tentando expulsar e fizeram com que aqueles homens fugiram dali feridos e nus. Como a palavra diz, o que eu aprendo aqui, querido? Talvez você vai falar: pastor, mas o nome de Jesus não tem o poder para expulsar os demônios? Não é Jesus que expulsa? Por que aqui então o demônio não saiu? Porque não adianta nada, querido, eu querer ter uma autoridade espiritual sem ter uma profundidade, sem ter uma intimidade com o Senhor. Observa que aqui o Espírito fala assim: olha, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas e vocês, quem são? Vocês não são conhecidos no mundo espiritual, vocês não são conhecidos de Jesus, vocês não têm intimidade. Outra coisa que eu aprendo aqui é que a autoridade espiritual não se copia. Talvez você viu alguém agindo de tal forma, mas é o ministério daquela pessoa, é a autoridade que aquela pessoa tem, e talvez você vai querer copiar sem ter a intimidade, sem ter a profundidade, sem pagar o preço que aquela pessoa paga. Talvez você vê alguém fazendo algum tipo de milagre, de maravilha, no nome de Jesus, né? Talvez alguém ali onde os sinais seguem aquela pessoa, e talvez você fale: por que comigo não acontece? Porque aquela pessoa pagou algum preço, querido. Um preço de jejum, um preço de oração, um preço de horas com o Senhor, de intimidade. E aqui nós vemos isso, né? Que as pessoas tentavam, aqui esses homens tentaram copiar a autoridade de Paulo, mas sem ter a intimidade que Paulo tinha. Então isso aqui chama, é um alerta para mim, é um alerta para você. Será que nós queremos fazer a obra do Senhor sem conhecer o Senhor? Talvez conhecendo o Senhor
da Bíblia, mas não o meu Senhor, o teu Senhor, o Deus da intimidade, o Jesus que te comprou, o Jesus que é o teu dono, né? Então, a autoridade, ela exige intimidade. Impossível ter autoridade no nome do Senhor sem ter horas de quarto com Ele, sem ter intimidade com Ele. Bom, olha outra coisa que acontece ainda nessa cidade, versículo 18. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e revelando seus feitos. Também muitos dos que tinham praticado artes mágicas, né? Os feiticeiros dali trouxeram seus livros e os queimavam na presença de todos. Feita a conta do seu preço, acharam que montavam a 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevaleceu. Olha o que aconteceu ali, né, nessa cidade onde Paulo pregava. As pessoas iam sendo convertidas, né? E aí elas iam queimando os seus livros, feiticeiros daquela cidade iam trazendo seus livros de magia, de feitiçaria para a praça, iam queimando ali porque elas tinham tido um encontro com Jesus. O que eu aprendo com esse acontecimento aqui, com essa pregação? Que o evangelho ele traz mudanças de prática. Não adianta eu anunciar ou eu dizer, falar sobre o evangelho que eu encontrei, mas se as minhas práticas não são mudadas, né? Aqui nós vemos esses homens, eles deixavam o seu passado mesmo, porque o seu passado eram aqueles livros de magia, de feitiçaria, eles traziam esses livros para queimar, dizendo, olha, eu não quero mais a vida que eu tinha. Agora a minha prática é uma prática nova. E naquela época, queimar o seu livro de magia, de feitiçaria, significava renunciar tudo aquilo que ele cria. Significava realmente mudança de vida. Eu não quero mais isso. Eu renuncio tudo aquilo que eu acredito, porque agora eu tenho uma vida nova. Então, o arrependimento verdadeiro gera uma mudança de prática, né? Bom, para a gente ir para o final da aula, deixa eu olhar o nosso tempo aqui. Precisamos ir para o final da aula. Olha só o que acontece no capítulo de Atos, número 20. Capítulo 20 de Atos diz assim. Depois você pode ler aí Atos de 17 a 38, né, para ficar mais completo o seu estudo, mas nós não temos tempo para ler tudo. Mas olha o que acontece. De Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Logo que chegaram, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo o tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e com tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Depois, versículo 22, pula um pouquinho aí. E agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer. Somente sei que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Olha só o que acontece. Paulo, então, ele já prevê, o Espírito Santo mostra para ele que aonde ele ia passar por sofrimento, por prisões, ele ia passar por tribulações. Queridos, qualquer um de nós, ou a maioria de nós, sabendo que passaríamos por tribulação, por perseguição e por prisão, porque o Espírito aqui revela que ele passaria por prisão, certamente nós fugiríamos da missão. Certamente alguns de nós, sabendo, sendo revelado, porque uma coisa é eu passar por tribulação no caminho, sem me ser revelado. Eu estou pregando, estou anunciando, estou vivendo uma vida de evangelho e a tribulação me vem. Outra coisa é eu ser avisado, olha, eu vou para tal lugar, eu vou fazer tal coisa e eu vou passar por tribulação. Certamente alguns de nós, acredito que a maioria de nós, fugiria da missão. Porque diante do nosso sofrimento, querido, nós às vezes deixamos de fazer algo, né? Paulo, ele mostra aqui que o Espírito mostrava para ele, fala, né, que o Espírito mostrava as prisões dele, mas como ele era maduro, como Paulo tinha profundidade, ele estava disposto a sofrer por Cristo. O cristão maduro, querido, está disposto a sofrer por Cristo. Eu estava com o irmão esses dias, indo a um lugar, e o irmão me fez uma pergunta sobre um louvor. Ele falou: pastor, o que está significando esse louvor? E eu falei: olha, esse louvor, essa pessoa, né, quem escreveu, está dizendo: eu estou disposto a perder tudo por conta do evangelho. Né? Nós tivemos uma pregação domingo, quem estava na igreja, maravilhosa,
no domingo, o pastor falou sobre a parábola do bom samaritano, né? Que o evangelho, querido, o verdadeiro cristão, ele é um fornecedor, não apenas um consumidor, né? O verdadeiro cristão está disposto a perder no evangelho, não a ganhar. Né? Aquele que entra no evangelho só disposto a ganhar vai se frustrar, porque o evangelho, muitas vezes, nós precisamos perder. Foi isso que eu tentei dizer para esse irmão naquele momento. Falei, olha, o escritor dessa letra, dessa música, está tentando dizer isso. Olha, estou gastando os meus dias, estou perdendo a minha vida, porque aqui Paulo estava realmente perdendo, e Jesus vai dizer isso, né? Aquele que está disposto a perder a sua vida por mim, esse vai ganhá-la. Né? Aquele que quiser viver a sua vida já perdeu, mas aquele que estiver disposto a perder a sua vida por mim, esse vai ganhar. Querido, esse é o verdadeiro evangelho, sem fantasia, sabe? Sem utopia. Alguns evangelhos que nós vemos sendo pregados nas igrejas hoje são evangelhos utópicos, né? Coisa que, vem pra cá, teu sofrimento vai acabar. Isso está longe, querido. O evangelho, muitas vezes, nos gera sofrimento. Nós vimos isso aqui traduzido, explícito, bem claro na vida do apóstolo Paulo. Por isso que eu amo falar sobre Paulo, né? Amo aprender sobre Paulo, porque ele nos traz uma realidade do evangelho, né? Que sem fantasia, um evangelho que nos salva, que nos muda, que nos vai levar para o céu, mas que às vezes nos traz alguma dificuldade, alguma perseguição, alguma luta, e tá tudo bem. Por quê? Porque a nossa vida não é aqui, a nossa vida é no céu, e lá não haverá ranger de dentes, não haverá dor, não haverá sofrimento, nós vamos viver na plenitude, né? Nós vamos viver na eternidade, na presença e na paz que o Senhor nos dá. Então o sofrimento que você talvez está vivendo é momentâneo, querido. Vai passar. E o Senhor está trazendo essa palavra, essa aula para te fortalecer. Olha, você não é o único a sofrer não, pastor. Você não é o único a sofrer não, líder de ministério. Você não é o único a sofrer não, líder discipulado. Você não é o único a sofrer não, pastora, mulher de pastor. Não, o evangelho às vezes nos traz algum sofrimento, mas vale a pena sofrer por amor a Jesus, vale a pena sofrer pelo Evangelho, por aquilo que nós cremos e acreditamos. Para finalizar aqui essa terceira viagem missionária, o maior nível da fé não é começar com entusiasmo, mas é permanecer fiel quando o custo aumenta, né? Porque vai aumentar. Se ainda não aumentou para você, fique tranquilo que vai aumentar. Chega um momento que o Evangelho ele acaba ficando pesado, difícil, mas o Senhor está do seu lado, te fortalecendo, carregando o fardo, te ajudando naquilo que você precisa cumprir. Cumpre o seu chamado, cumpre o seu ministério, como Paulo cumpriu. Mesmo às vezes passando por essa dificuldade, mesmo às vezes passando por essa dor, talvez você prega muitos e sua família está padecendo, talvez você prega muitos e suas finanças demonstram sinais ruins, talvez você prega para muitos e a sua saúde não está legal. Continue, porque o Senhor te fortalece, né? Paulo ele vai dizer no versículo 24, capítulo 20, em nada tenho a minha vida por preciosa, né? Porque eu preciso cumprir a minha missão. Para finalizar, uma perguntinha para você que eu coloquei aqui. Minha fé permanece firme apenas quando tudo está bem ou também quando seguir a Cristo começa a custar algo? Fala para mim aí. Sua fé continua firme quando tudo está bem, Jesus me salvou, Jesus é maravilhoso, olha o que ele fez na minha vida. E quando o evangelho começa a custar, como você reage? Pensa nisso e fique firme, queridos. Fique firme. Paulo venceu. Nós vamos falar nas próximas aulas, apesar de toda a dificuldade, todas as lutas, Paulo venceu. Né? Ele vai dizer lá no final, olha, combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça está guardada para mim, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará no dia, né? Me dará no dia oportuno, né? E aí então Paulo, ele morre e nós vemos Paulo, né, de forma clara aqui na carta de Timóteo, que ele vai para o céu, viver aquilo que o Senhor então tem para ele. Cumpriu o seu chamado, acabou a carreira, guardou a fé e agora ele vai desfrutar daquilo que um dia eu e você também desfrutaremos na presença do Senhor. Não desfrutaremos sozinho, desfrutaremos com todos aqueles que pregamos, que anunciamos, ou com a maioria daqueles, né, dos nossos familiares, a qual fomos instrumentos para salvá-los, a qual fomos instrumentos para pregar a palavra em nome de Jesus. Amém, queridos? Fique com Deus. Eu quero poder orar. Pai, obrigado por essa aula, obrigado por esse ensino, obrigado por esse texto, obrigado porque vemos, Pai, através da vida do apóstolo Paulo,
o teu cuidado. Apesar do sofrimento, apesar das tribulações, apesar da dificuldade, o Senhor estava com Paulo em todas as suas prisões, em todas as suas dificuldades, em todos os seus açoites. O Senhor era com ele. O Senhor é o Deus que não abandonou Paulo e o Senhor é o Deus que não nos abandona. Fica conosco, nos ensinando, abrindo a nossa mente durante essa semana, em nome de Jesus. Nos dê uma semana abençoada na sua presença. Amém. Amém, queridos? Fique com Deus, que Deus te abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau.